Nós começamos hoje, eu estava falando sobre a primeira pergunta do Catecismo de Westminster. Na saga do Harry Potter, há um feitiço chamado Capacius Extremis. É porque os feitiços lá tudo tem nome em latim. E quem usa ele várias vezes na saga mais é a Hermione, uma menina. E esse feitiço, ele é descrito como um feitiço indetectável de extensão. Ele aumenta a capacidade interna das coisas sem que externamente você perceba. Então a Hermione tinha que fazer uma viagem, fugir. E o que ela faz? Ela faz esse feitiço na sua bolsa. Ela é uma pessoa assim, super intelectual, e ela tem uma biblioteca gigante. E o que acontece? Ela bota toda a biblioteca na bolsa, ela bota qualquer coisa na bolsa. Depois que ela fez o feitiço, não importa o que você queira colocar na bolsa, tudo cabe, porque a capacidade interna aumentou sem que a capacidade externa aumentasse. Então eles às vezes colocam esse feitiço numa barraca, e quando as pessoas entram na barraca, dentro da barraca é uma casa, assim, uma casa enorme, com cômodos, mas fora você olha e é só uma barraca. E eu gosto de frases, porque eu acho que frases têm essa capacidade de pegar um monte de coisas e colocar aquilo de uma forma resumida, que é mais fácil guardar em nossos corações ou ir inculcando a verdade das grandes doutrinas na mente das pessoas. O sermão faz isso, as nossas leituras fazem isso, mas frases têm uma capacidade mais profunda de penetrar e ficar. Por isso eu acho, por exemplo, esse início do Catecismo Menor de Westminster é incrível, porque qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você fez o resumo de uma coisa imensa em duas frases pequenas. Nós devemos carregar vários pedaços, petiscos da verdade de Deus assim em nossos corações. E frases são excelentes, frases que resumem. Por exemplo, merecido vai estar escrito no chão do inferno, mas não na porta do céu. Isso é um resumo tão grande de todo o evangelho falso, condena todo o evangelho falso que atribui ao homem algum merecimento pela sua salvação, não atribui toda a obra a Deus, e ao mesmo tempo quer olhar o inferno como algo que não fosse exatamente o que o homem merece. Então essa frase sintetiza isso. Quando você pensa sem os sofrimentos dos filhos de Deus, muitos dos salmos nós não teríamos. Se essa frase entra em nós e fica em nós, quando nós estivermos sofrendo, nós vamos pensar como isso vai abençoar o povo de Deus, como os sofrimentos de Davi abençoaram. Nós podíamos pensar num monte de frases assim. Não é o tempo que te impede de orar, é o teu coração. Isso acaba com toda a ideia de que eu não tive tempo, tem alguma coisa errada no meu coração quando eu realmente não oro. Não é o tempo, não é a vida que é difícil, apertada. Então eu acho fundamental, porque você pode espalhar muito e ir fixando na mente das pessoas as grandes doutrinas da graça, através de frases que ficam mais fixadas lá do que se fossem de uma outra forma. Por exemplo, lá no início da história da igreja, eles têm o quê? Os credos, o credo apostólico, o credo de Niceno, o credo niceno. Por quê? Porque as pessoas estavam expostas a heresias contra a Trindade, por exemplo. É maravilhoso você ter 1000 páginas sobre a Trindade, escrita por John Owen. É incrível você ler tudo aquilo, mas você não guarda na sua mente as 1000 páginas. Se tu tiver algumas frases, como por exemplo o credo, esses 2 credos, sobre a Trindade, aquilo fazia aquelas pessoas, com aquelas poucas frases, estarem protegidas, porque aquelas frases resumiam muito dessa grande doutrina. É maravilhoso você ler as 8.000 páginas de John Owen sobre o livro de Hebreus, mas as
pequenas frases que resumem isso são capazes de ficar conosco nos momentos mais escuros. E não só a gente procura, não é, fazer isso como as pessoas os puritanos dando essa resposta, a primeira pergunta incrível: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Um resumo de tudo, incrível, poucas linhas, não é muito fácil, mas isso é tão importante para a palavra de Deus ficar em nossos corações, esses resumos que o apóstolo Paulo faz o tempo todo. Às vezes ele vai falar, o livro de Romanos vai fazer a grande exposição do Evangelho. Às vezes, num versículo, lá na introdução, ele fala um versículo que resume tudo. E esses versículos ficam em nossas mentes e corações. Se você não puder lembrar Romanos todo, aquele versículo que sintetizou tudo, traz todas essas coisas para nós. Por exemplo, há um verso em Isaías 1, verso 9, que eu acho que é uma frase assim, uma frase que contém ensinamentos fundamentais, mas sintetizados de maneira tão incrível, né? Quando você pensa no Catecismo de Westminster, você, quando vê eles colocarem isso, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, eles botam depois textos bíblicos, um monte, uma quantidade enorme de textos, da onde aquilo ali está resumindo. Se você pegar aqueles textos, você vai poder pregar 40, 50, 100 sermões, e são ótimos, mas aqueles textos todos foram resumidos naquela pergunta, o que é ótimo para você guardar em sua mente. Aqui Isaías faz dizer assim: se o Senhor dos exércitos não nos deixara algum remanescente, todos nós seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Acabou. Incrível. Como Isaías, num único versículo, resumiu toda a condição humana e nos explica tudo. Se você quiser entender a vida, se você quiser entender a nossa sociedade, a nossa cultura, o humanismo secular, Isaías disse tudo aqui. Isaías mostrou, ele vem dizendo que o pecado nos conduz a uma vida de miséria, de escravidão, e que por fim nos deixa totalmente sem ajuda e sozinhos. Ele diz assim no versículo 6: desde a planta do pé até a cabeça não há nada são no homem, né? Senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ele diz que essa é a condição do homem, da alma do homem. Só há chagas podres, não há nada saudável no homem como ele nasce no mundo. E Isaías começa a descrever o ser humano e Israel de maneira tão... E esse está descrevendo as pessoas que tiveram mais luz. Imagina um mundo pagão. E parece que não há, então, que esperança pode haver? Então, quando ele chega no versículo 9, não é, que é crucial, porque é o ponto decisivo da mensagem. Se você ficar com a mensagem do que ele vem dizendo só até onde ele está dizendo, então não há nenhuma esperança, é só escuridão. E ele vinha retratando e delineando o pecado, a natureza do pecado. Ele vinha dizendo sobre o caráter do pecado. Ele vinha dizendo tudo que a vida do homem é o resultado do pecado. Resultado do pecado. E esse é um retrato terrível. Ninguém poderia ter pego o pincel e pintado um retrato da alma humana mais feia e horrível do que Isaías pintou. As pessoas podem nem gostar, mas ele está sendo fiel. E nós precisamos entendê-lo. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos aceitar. Não há nenhuma solução vinda da alma humana para nós. Todavia, graças a Deus, a mensagem do profeta chegou a um ponto em que ele tirou toda a esperança humana. Não há nada bom. Tudo são chagas podres. O que você acha melhor? Mas no 9 versículo, então, a gente recebe um vislumbre de esperança. E esse vislumbre não tem nada a ver com os homens. O vislumbre começa com si.
ele introduz todo o evangelho nesse si. É a síntese. Eu estava falando de frases, não é? Está falando de como o apóstolo Paulo resume, às vezes, o que ele vai explicar em uma frase. Isaías aqui, ele introduz o evangelho na sua totalidade e coloca diante da gente como algo incrível, especial. No único versículo, nós temos a sinopse perfeita de toda a mensagem cristã. Nós podemos pensar como Isaías, não é? Como o Espírito, através de Isaías, sintetizou toda a mensagem cristã numa frase, num verso. Algo que a Bíblia gosta de fazer o tempo todo, porque nós precisamos dessas sínteses. É óbvio que o livro inteiro de Isaías é maravilhoso, mas nenhum de nós pode, todo o tempo, estar com todo o livro de Isaías na nossa mente, mas a gente pode estar com esses resumos, com essas frases que resumem toda uma mensagem, todo o evangelho. E a Bíblia gosta de fazer isso, de nos dar a sua mensagem de uma forma sumária, a fim de que nós possamos lembrar dela. É por isso que eu gosto tanto de frases, porque as frases fazem as pessoas lembrar de coisas essenciais enormes, apenas com uma frase. Ela pode guardar a frase para cada momento da vida dela, e ela não pode guardar porções enormes. Então aí está o evangelho em poucas palavras. Se você pedisse para alguém, resume o evangelho em poucas palavras, Isaías falaria isso, Isaías 1,9, incrível. Então o pecado merece a punição total e total destruição, é o que ele colocou. Se Deus não nos deixasse um remanescente, se ele não fizesse isso, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Agora, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra eram cidades da planície que elas foram totalmente destruídas. Nós sabemos que Abraão orou e Deus disse: se tiver um justo lá, eu não destruo. Mas o fato é que no outro dia estava tudo destruído. Lá tinha homens, mulheres, velhos e crianças, e não sobrou nada. Deus tinha sido justo. Isaías diz: todos nós somos como Sodoma e Gomorra. Não pense que eles eram diferentes. E se alguém não tiver o destino final de Sodoma e Gomorra, é por causa de um si. Se Deus não tivesse guardado para ele um remanescente, todos seríamos como Sodoma, todos seríamos semelhantes a Gomorra. É um resumo incrível. Guarde vários resumos assim na sua mente da palavra de Deus. Leia textos inteiros e tente resumi-los em poucas sentenças ou em uma sentença. Treine sua mente para fazer o que está acontecendo aqui. Há uma passagem em Gênesis onde Abraão, olhando do topo da montanha, olhou para baixo e onde ele havia vivido, ele viu à distância essas cidades, grandes cidades, suntuosas, prósperas, cheias de gente, de alegria, de prazer, de alegria mundana, né? Pessoas se divertindo, sabe? Cinema, shopping, noite, dinheiro, sexo, enfim. Mas a Bíblia diz assim em Gênesis 19, 28, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Destruição total. O profeta diz que, no que diz respeito a nós, é exatamente isso que a gente merece. O que aconteceu com Sodoma e o que aconteceu com Gomorra. Que nós nunca devíamos olhar para aquela cidade com uma reprovação, no sentido de que o nosso destino merecia ser diferente. O princípio que a gente extrai dessa declaração é que, de acordo com a Bíblia, essa é a verdade a respeito de cada ser humano como indivíduo. Velho, jovem, criança, homem, mulher, porque todas essas pessoas estavam estudando Gomorra. Deus enviou seus anjos para destruir a cidade da planície como punição pelo pecado. Ló estava lá e nós sabemos por que Ló foi salvo. Ele demorou a sair, ele não queria sair, as pessoas não queriam sair. A Bíblia diz que teve uma hora que o anjo tomou eles pelas mãos e tirou eles da cidade. Finalmente Deus disse: olha, eu vou destruir essa cidade por causa do pecado, por causa do mal, por causa da iniquidade. Todos nós temos a tendência
quando ouvimos isso, agir como a família de Ló, achando que aquela cidade não pode, de alguma maneira ela tem que ser preservada, ou nós nos sentimos muito parte de tudo, né? E como nós vimos, o profeta Isaías diz aos seus contemporâneos: se nós fôssemos receber o que nós merecemos, isso é o que nós receberíamos, o que Sodoma e Gomorra recebeu. E se algum de nós, em nossas vidas, não receber o que Sodoma e Gomorra recebeu, é porque Deus guardou para ele um remanescente. Ele separou algumas pessoas. E todas as que ele não separou só estão recebendo exatamente o que merece: a destruição, a ira infinita. Você vê, se cada cristão compreendesse apenas Isaías 1:9, entenderia o Evangelho. Não haveria as dificuldades. Entenderia a falência final do humanismo secular. Esse é o ponto fundamental. Isaías está afirmando que não há nenhuma súplica que possa ser oferecida por esse mundo. Nunca suplique por esse mundo pelo valor que supostamente você acha que ele tem. A única súplica que nós podemos fazer em nossas vidas e pelo mundo é por misericórdia. Mas Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, porque essa é a definição de misericórdia. Nunca ache que nossa oração pelo mundo, pelo seu valor, tem valor, finalmente, porque Abraão orou pela cidade de Sodoma e Gomorra e disse: se tiver 50 justos, tu destrói a cidade. Deus disse: não destruo, eu sou justo. Ache 50 pessoas justas lá e elas não vão ser destruídas. E 40, e 30, e 20, e 10. Nós ficamos assim: por que Abraão parou? Por que ele não continuou? Porque Abraão viu o óbvio. Não adiantava diminuir o número, não tinha nenhum justo na cidade. Deus, quando Abraão levantou de manhã e viu, Deus tinha feito justiça. Deus tinha feito o que todos nós merecemos, segundo Isaías. O que eu quero enfatizar essa é sempre a primeira afirmação do Evangelho, e Isaías põe todas essas afirmações juntas numa frase só. Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Como eu já uma vez preguei a respeito desse texto em Gênesis 18, como Abraão, ele achou o caminho, mas não achou ninguém que pudesse atravessar o caminho, porque nessa oração, nessa intercessão de Abraão pela cidade de Sodoma e Gomorra, ele descobriu que por amor de um justo, Deus podia salvar injustos. Mas ele parou de orar porque ele não tinha nenhum justo. Deus disse: por amor, se você achar 50, se você achar 30, se você achar um justo, por amor dele eu posso salvar outros. Mas não havia nenhum justo. Mas você vê que Abraão achou o caminho. O único jeito era um dia haver alguém na terra que fosse totalmente justo, totalmente puro, totalmente agradável a Deus, e por amor desse, ele salvar um remanescente. Então aqui está o primeiro passo. Nós precisamos compreender que, como parte da raça humana, nós não merecemos nada a não ser destruição, e todos nós, porque você vê que os que foram salvos, que é o que ele está falando aqui, Isaías, ele diz: se não fosse o Senhor guardar para ele um remanescente, eleger alguns para mostrar misericórdia, todos nós seremos como Sodoma. Ou seja, o remanescente merecia o mesmo destino de todo mundo. Eles só não vão ser porque Deus guardou para ele um remanescente. Eu sou autorizado então a fazer essa pergunta, pois a gente escuta muitas pessoas falarem: por que Deus não faz nada a respeito do mundo? Tanto horror, tanto horrível. Não, esse mundo não é nada horrível perto do que o homem merece. Esse mundo é muito bom, vai ser, não tenha dúvida, o que o homem vai receber pelos seus pecados é infinitamente maior do que o que esse mundo experimenta. Esse mundo tem experimentado a bondade de Deus e tem multiplicado os seus pecados e suas ofensas contra Deus. Mas as pessoas perguntam: por que Deus não para as guerras? É como se os homens não merecessem guerra, merecessem a paz. Os homens não têm paz dentro deles, é por isso que não existe paz lá de fora. Deus não deve a paz aos homens. Os homens são a própria razão de não haver paz. Seus corações, como Tiago disse: por que guerreais entre vós?
paixões e concupiscências que guerreiam em vossos membros. As pessoas perguntam, por que Deus não dá fim às doenças, a isso ou aquilo? Ou seja, elas culpam Deus pela condição em que se encontra a sociedade. O homem, a família, enfim. Mas a mensagem bíblica, a mensagem de Isaías é que, enquanto homens e mulheres falarem assim, não há esperança alguma. Isso faz parte da razão pela qual o homem está na situação que ele está, essa arrogância. Não é? Ele acha realmente que ele merece alguma coisa de Deus. Por que Deus não está fazendo algo pelo mundo? O primeiro passo é fazer o que Isaías faz aqui a favor dos filhos de Israel. Isso é, ele admite que eles não têm nenhum argumento para pleitear a Deus. Eles não podem pedir a Deus, nos salve porque nós somos isso, nos salve porque somos aquilo, nos salve porque a nossa vida tem valor, nos salve. Eles não têm nenhuma razão. Se Deus não guardar por misericórdia para ele, no remanescente, todo mundo vai ser como Sodoma e Gomorra. Ele está admitindo que você nunca tem uma razão para pedir a Deus para fazer algo bom para você, a não ser apelando para a sua misericórdia. Admitindo que ele não tem nenhuma obrigação, que você não pode pedir por nenhum abrandamento a Deus da sua dor, nem da dor do mundo. O mundo não merece nenhum abrandamento. E confessar que se você receber o que você merece a destruição total. Você merece a dor final, o horror final. Você é como Sodoma e como Gomorra. Contudo, com que fundamento isso é colocado para nós? Porque homens e mulheres não merecem perdão algum. Olhe para o primeiro homem, para a primeira mulher, não é? Coloque isso diante de você. Você é o júri que está julgando um caso. Criados à imagem de Deus, colocados num paraíso perfeito, com a amizade e companheirismo de Deus, com todas as bênçãos que se pode imaginar. E o que foi feito? Deliberadamente se rebelaram contra Deus, quiseram determinar eles mesmos o que era o bem e o que era o mal, queriam ser seus próprios senhores, e haveria alguma desculpa para eles? Você pode ter uma desculpa sequer para o que aconteceu? Você pode ter algum argumento a favor deles? Alguém podia fazer assim, mas foi ignorância. Não foi, não é? Eles sabiam e foram prevenidos, e foi dito a eles o que aconteceria exatamente se eles fizessem o que fizeram. Você não pode dizer nada a favor deles. Não tinha como se desculpar, e não mereciam nada, a não ser ser expulso com toda a sua semente daquele lugar. Entretanto, o que dizer de nós, homens e mulheres, hoje? Não é a mesma coisa? O que pode ser dito a favor da nossa cultura? O que pode ser dito a favor da nossa geração? Qual é a súplica que eu e vocês podemos recorrer da sentença de Deus contra o pecado dos homens? Nós não podemos alegar ignorância. Ninguém pode dizer ou vai dizer a Deus, eu não sabia. Ele diz, toda boca se calará. O que Deus espera de nós está de forma muito simples nas páginas das Escrituras, como Deus implantou isso em nossos próprios corações, nossas próprias mentes. Mesmo que Ele não tivesse dado a lei, ou quando a gente não tem acesso, todos nós temos consciência que não nos deixa desculpa nenhuma. Todos nós fomos em frente quando a nossa consciência dizia que aquilo não era certo. Em todos nós há esse senso que condena o erro nos outros e desculpa em nós mesmos. Uma frase diz, como são horríveis nossos pecados quando a gente vê outra pessoa cometendo eles. Mas como nós temos uma desculpa para conosco, não é? Essa frase tenta inculcar em nós toda essa verdade, que Davi, por exemplo, quando viu o seu pecado numa história que Davi não estava na história, ele disse, esse homem tem que morrer. Você vê como é horrível nossos pecados quando são vistos. Ele achou um pecado horrível. O cara matou a ovelhinha do outro, ele tinha um rebanho, ele matou a única que ele tinha. Você tem que morrer. Ele era rei, ele não estava achando que aquilo era uma história, ele estava dando
a sentença. Você sabe que o rei naquela época era o legislativo, o executivo. Ele estava dizendo para o profeta o que tinha que acontecer com a pessoa. E Natan disse: você, esse homem, Davi, é você. Você passou esse tempo todo sem ver quão horrível é o teu pecado. Assim que eu botei ele em outra pessoa, você disse que essa pessoa merecia morrer. Isaías diz: todos nós merecemos ser como Sodoma e Gomorra. Como eu já disse aqui, todos nós temos um gravador no pescoço, a gente não vê. Mas quando alguém faz alguma coisa e nós falamos: poxa, que coisa horrível, grava. Está evidente que a gente vai em frente e faz coisas que a gente sabe que é errado. O ser humano faz isso o tempo todo. Aquilo que ele condena no outro, aquilo que ele sabe que é errado no outro, ele desculpa nele. Ninguém vai ficar calado diante de Deus. Nós temos deliberadamente desconsiderado a voz da nossa consciência e temos nos rebelado contra esse monitor interno, mas esse monitor interno, como Richard Sibbes ensinou, pregou tanto, ele naquele dia vai se virar contra nós. Ele não é só a nossa consciência, ele é um gravador. Naquele dia, em vez de ele estar do nosso lado como advogado, ele vai ser o nosso o advogado de acusação, o promotor, a nossa consciência. Então, não somente isso, nós temos a história nos falando, nós temos a história registrada na Bíblia, como nós estamos lendo aqui em Isaías, e a história secular confirma a mesma coisa. Nós temos visto o homem repetidas vezes inventar maneiras de ter paz, de consertar a sua alma, mas sempre dá errado, sempre acaba em miséria. Mas nós continuamos, as pessoas mesmo da igreja têm dificuldade de aceitar o que a Bíblia diz sobre a alma humana, sobre o que o ser humano é, e tem uma facilidade de ouvir o humanismo secular. Isso só aumenta a culpa, não é? Por que nós abraçamos tão fácil, se o homem fracassou milhares de vezes? Por que nós acreditamos que o próximo homem vai ter uma teoria sobre a alma do homem que vai levar o homem à paz? E por que dificuldade com a clareza bíblica? Está tudo à nossa frente. Nós vimos o que aconteceu com o próprio Israel. Nós vimos que Deus nunca deixa de cumprir o que Ele diz. Nós vimos que Deus disse a Adão: olha, no dia que você comer, você vai morrer. Quando comeu, Deus disse: não, olha, dessa vez não vai morrer. Morreu. Cada enterro que você vê é Deus cumprindo o que Ele disse a Adão. Cada cidadezinha que você entra e vê um cemitério é Deus cumprindo Adão. Daqui a algumas décadas nenhum de nós vai estar no mundo, e isso é porque Deus disse aquilo para Adão. Deus nunca deixa de cumprir. Por que então nós acreditamos que no nosso caso não será assim? Jonathan Edwards dizia que ele nunca falou sobre o inferno, ele sempre sabia que todo mundo que ouvia ele falar sobre o inferno tinha certeza que não ia estar lá. Há essa capacidade do ser humano de ouvir isso e pensar: muitos foram, mas eu de alguma maneira não vou. Por quê? Só porque sou eu. Quando Israel desobedecia a Deus, eles eram levados para o cativeiro, levados para a destruição. Nós vemos isso em grandes homens, pecaram e sofreram. Está tudo contido nas biografias bíblicas. Não importa quão grande o homem é, como Davi, ele pecou e foi perdoado, mas você viu, Deus disse: nunca a espada vai sair da sua família, nunca você vai ver seus filhos viverem em paz, nunca. Nós vimos como um filho dele estuprou a irmã, um irmão matou o outro, um outro filho tentou matar ele, um outro filho morreu, esse filho morreu pendurado porque tentou matar o pai. Deus disse: nunca. Agora, por que nós acreditamos que Deus, o pecado de Davi tinha esse peso diante de Deus e o nosso não vai ter? A experiência da raça humana nos diz que a vida pecaminosa é uma vida de insensatez, é uma vida suicida, é uma vida que leva à miséria, à penúria, desespero. Por que nós estamos espantados? Porque o mundo é desesperado e não tem paz. Por que nós acreditamos realmente que a gente vai inventar um comprimido que as pessoas vão ter paz? Nós sabemos tudo isso, e mesmo assim, em detrimento desse conhecimento, há uma tendência em persistir naquela direção. Acima de tudo, está a oferta graciosa geral do Evangelho. A luz veio ao mundo, e o mundo rejeitou a luz, porque o mundo ama as trevas. A oferta do Evangelho está diante de nós, mas ninguém
vai abraçar isso, a não ser pelo si de Isaías. Se Deus não guardasse para si um remanescente, todos nós seríamos como Sodoma, e todos nós seríamos como Gomorra. A gente nunca ouviria, como aquelas pessoas nunca ouviram. Então, aqui está a evidência, o Evangelho não está encarando, a luz veio, Deus vê o mundo e nós o assassinamos, e Deus só não é assassinado, né, porque o Deus é eterno, inalcançável, Ele dá a vida a todos e a vida dele é infinita, mas se os homens pudessem, eles queriam um mundo sem Deus. Então as pessoas dizem, se há um Deus, por que Ele não para as guerras? Por que Ele não faz isso? Por que Ele não faz aquilo? Porque as pessoas acham que o ser humano merece alguma coisa que não seja o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Não é a pura verdade, a despeito de tudo que temos considerado, não só o ser humano desobedece deliberadamente a Deus, como faz isso com jactância, pensando que são espertos, pensando que vão escapar, pensando que você pode viver a vida inteira servindo ao diabo para nos últimos minutos enganar Deus. E não somente isso, eles desafiam Deus, não é? E todos nós vivemos num mundo que expressa isso continuamente, mas eles pensam que estão no controle, eles pensam que vão desenvolver a próxima ideia que vai dar paz à humanidade, paz à cultura, à nossa geração, e tudo vai ficar bem. Nunca, nada fica bem, não é? Mas o orgulho humano é gigantesco, e a fé que naturalmente o coração humano tem no ser humano parece invencível. O ser humano fracassa, como eu disse, milhares de vezes, mas as pessoas acreditam que ainda vai acertar. E acima de tudo isso, como já lembrei, eles rejeitam qualquer oferta do Evangelho, não tem um cheiro suave. Então, eu repito, que defesa você apresentaria a Deus hoje orando por Campo Grande, pelo Rio de Janeiro? Você diria o quê? Você diria que por que razão ele deveria poupar? Que base para queixas pode haver no Rio de Janeiro, se Deus destruísse tudo essa noite? Se Ele destruísse toda a humanidade como Sodoma e Gomorra? Então aqui está a primeira mensagem do Evangelho. Nós devemos considerar, devemos confessar, se o Senhor não tivesse guardado para si um remanescente, todos nós seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Enquanto isso não for verdade, nós nem começamos no Evangelho. Isso é que nos teria acontecido, seríamos incapazes de abrir nossa boca, pois nós temos sido insensatos. Davi diz, nós somos uma nação pecadora, Davi não, Isaías, nós somos um povo carregado de iniquidade, de sementes malignas, nós temos filhos corruptores. Se Deus nos tivesse destruído, todos nós, Ele só teria feito o que é certo, o que é justo, o que é bom. Isaías reconhece isso quanto à nação de Israel, e reconhece isso quanto a si mesmo, quando ele diz, no capítulo 6, um pouco mais na frente, eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, no versículo 5 do capítulo 6, todos os outros servos de Deus dizem o mesmo. Davi diz assim no Salmo 51, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Não tem nada, não tem nenhuma desculpa, eu não posso pedir. É por isso que quando ele é perdoado, ele fica maravilhado, e quando Deus diz, olha, mas a espada nunca mais vai sair da sua casa, Davi não diz, é muito pesado isso, porque isso é óbvio, seria contraditório com o que ele tinha dito, que ele fez o que era mal, que não havia nenhuma desculpa, que ele pecou, que ele desonrou a Deus. Então Davi só está clamando para a única coisa que ele pode clamar, por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por compaixão. Ó Deus, eu fui na oração dele, não havia nada que não devia estar lá, como às vezes há. Ó Deus, eu fui grandemente tentado, afinal de contas, eu sou só um ser humano, meus hormônios entraram em ebulição, eu estava somente fazendo algo bastante humano. Ela era uma mulher linda, eu sou o rei, havia uma química no ar,
Não seja tão duro comigo. Afinal, ninguém é perfeito. Afinal, a carne é fraca. Um Deus de amor não agiria assim. Porque tu permitiste, Deus, que ela tomasse banho exatamente naquela tarde que eu estava lá na varanda. Ela tomasse banho exatamente nesse dia. Por que tu não impediu isso? Ele não fez essas coisas ímpias que as pessoas às vezes fazem nas suas orações. Davi disse: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Essa é a atitude do cobrador de imposto, que não tinha coragem de levantar a cabeça, mas dizia: se propício a mim, pecador. Ele não tinha nada para dizer em sua defesa: ó Deus, tem misericórdia de mim, ó pecador, como está em Lucas 18, 13. Na verdade ele diz: ser propício a mim. Então é o homem admitindo que não tem direitos, que não há nada bom, que não há nada pelo qual Deus devesse fazer qualquer coisa boa, mas que se prostra aos pés de Deus, clamando por misericórdia, e sabe que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, e tem compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. A totalidade da depravação não está claramente que o homem faz tanto mal como ele poderia fazer, porque é óbvio que todos nós podemos fazer mais mal do que nós temos feito, mas é que até a nossa virtude é má aos olhos de Deus, porque ela nunca é motivada por quem Deus é, pela beleza dele, por quem Ele é, pela bondade dele. Até o nosso melhor é motivado pelo nosso próprio ego, é motivado por razões próprias, não centradas em Deus, que nos criou e nos dá todas as coisas. Quanto mais coisas boas Deus nos dá, nós podemos usar aquelas coisas boas de uma maneira que muitas pessoas pensam que aquilo é uma ação boa, não é? Como eu poderia combinar algo com Mateus para usar o meu carro, se antes ele fizesse alguma coisa, uma determinada coisa, ele acordasse cedo e lavasse o carro e ajeitasse as coisas, mas ele não faz isso. Mas ele, à tarde, quer ir para o Maracanã com amigos, e depois de eu brigar com ele, que ele tinha prometido fazer aquilo, ele pode ir lá e lavar, fazer o que foi mandado, com o coração contrariado, e de tarde ele pode pegar o carro dele e levar os amigos do Maracanã. Para aquelas pessoas ele está fazendo uma bondade, não é assim? Porque ele está levando elas para o Maracanã, eles estão achando que esse cara é muito legal, olha que coisa boa, como ele é legal. Ele está usando o carro dele, a gasolina dele está levando a gente para o Maracanã. Aquilo é uma boa ação, mas você vê, ele não está fazendo aquilo para honrar o pai dele, pelo contrário, não é? Apesar de outras pessoas estarem sendo beneficiadas, aquilo foi fruto de uma expressão do seu coração que não tinha prazer em honrar seu pai. Todas as coisas que o ser humano faz, que parece atingir outros seres humanos de uma maneira boa, nada mais é do que parte da rebelião do homem contra Deus. Por isso que não é nada bom, não é? E quando a gente vê o que a palavra bom, o bom que importa na Bíblia, o que define isso, você vê que as raízes dela nunca estão no coração do homem em momento algum. E a Bíblia diz que essas motivações deviam ser tão profundas que as coisas mais simples da vida, como comer e beber, deviam ser motivadas pela glória de Deus. Por isso esses atos bons, entre aspas, são parte da nossa rebelião contra Deus. Ou seja, o Mateus podia ficar muito contrariado comigo, não me tratar com a devida honra, mas no final levar os amigos ao Maracanã no carro e estar fazendo algo bom para eles. Mas a bondade dele para com os amigos seria fruto do desprazer dele comigo. Essa é a realidade de todos os seres humanos. Tudo que eles fazem não é fruto do seu deleite em Deus, mas do seu desprazer em Deus, a sua rebeldia contra Deus, usando tudo que Deus criou. Então,
Isaías descreve perfeitamente, de uma maneira que ninguém devia ter dificuldade, principalmente no meio cristão. Todos nós devemos dizer: eu aceito a acusação. Não é? O nosso mundo é um mundo tolo, o nosso mundo é um mundo insensato. Se Deus ainda não tratou tudo como Sodoma e Gomorra, nós devemos estar espantados. Nós mesmos, como Davi, devemos dizer: olha, eu tenho sido um tolo, tenho sido um rebelde, tenho sido um infrator. Se Deus me destruísse, me jogasse no inferno, estaria fazendo algo bom. Porque a gente fala que Deus está sendo justo como se isso fosse duro. Mas quando Deus condena um homem, Ele está sendo bom, porque eu sou parte do mal do mundo. Então vocês nunca conhecerão a bênção da salvação até que lancem como exatamente são a nossa total impotência e nossa falta de nenhum de argumentos para pleitear para Deus por nossa vida ou pelas outras pessoas ou pela nossa cultura, a não ser um grito de misericórdia, admitindo e sentindo a poderosa afeição de que todos nós merecemos o destino de Sodoma. E quando Deus faz isso, Ele não está sendo justo. Quando as pessoas dizem assim, justo, elas parecem estar falando de algo duro. Deus está sendo bom. Fazer justiça é bom. Nós achamos, mesmo no nosso mundo caído, quando pensamos horizontalmente, que a justiça é algo bom, algo bom para a sociedade, que a justiça seja feita para o mundo, para o universo criado. É bom que o pecado seja julgado. Então, Sodoma e Gomorra está dentro de todos nós. A cobiça, o mal, a falsidade, o deleite em tudo que não é Deus, tudo que estava naquela cidade está dentro de todos os homens, naturalmente. Este mal, essa rebeldia contra Deus, essa vida de violência, entre aspas, às vezes ela não é física, mas ela se manifesta de várias formas, uma vida antagônica, uma vida que cospe na lei de Deus, está em todos nós por natureza. E nós devíamos estar prontos a confessar que Deus possui o direito perfeito de lançar todos nós no inferno, fora da sua presença, se Ele só agisse em termos da sua justiça, da sua bondade. Então é isso que o profeta estabelece com uma frase, aqui está: se o Senhor dos Exércitos não nos deixasse algum remanescente, todos nós seríamos como Sodoma, e todos nós seríamos como Gomorra. Ou seja, a grande questão que eu quero mostrar aqui é como grandes verdades podem ser resumidas em coisas pequenas para serem guardadas em nossos corações. É mais fácil guardar a palavra de Deus nos nossos corações nessas pequenas porções que resumem grandes coisas. Ele está dizendo: se Deus não tivesse feito alguma coisa, o resultado seria que todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Isaías nos diz que os homens e mulheres são completamente incapazes e ao mesmo tempo totalmente merecedores de tudo que o mundo é, mas que o mundo é muito bom ainda, que todos são merecedores como Sodoma e Gomorra daquele destino. Então aqui está Israel com problemas, tentando fugir de Deus. Isaías está dizendo: não, é inútil fugir de Deus. Sodoma e Gomorra viveram como se Deus não existisse, mas eles fugiram de Deus. Israel está voltando as costas para Deus, escutando outros deuses, escutando falsos profetas, falsos mestres, como Sodoma e Gomorra, ignorando Deus. Isso é o que as pessoas sempre fazem: ignorar Deus, ignorar a palavra de Deus, ignorar o que Deus está falando. É como se nós pudéssemos realmente evitar Deus. Mas ele está dizendo, é uma impossibilidade. Você vê, Sodoma e Gomorra não puderam evitar Deus. Essa é a grande mensagem que nos é transmitida através dos filhos de Israel. Eles tentaram escapar de Deus o tempo todo. Ninguém nunca vai escapar de Deus. Todo mundo vai ter que se encontrar com Ele. Ele é o alfa e é o ômega da vida de todo mundo. Essa é a vida
boa, a vida estupenda segundo o mundo, uma vida como se Deus não existisse. Mas Isaías está dizendo: Sodoma e Gomorra não puderam escapar de Deus, nem você, Israel, nem nenhum de nós. Para onde você for, lá estará Deus. É o que Isaías diz, né? Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir no céu, lá estás. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se descer de certo que as trevas me encobrirão, se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. E isso é sempre verdade. É loucura a gente pensar que pode por algum instante escapar de Deus. É o que Isaías está dizendo para Israel naqueles dias: nós não podemos. Deus, como dizia um puritano, é o mastim do céu, ele é o caçador do céu. Você pode fugir dele dia e noite, você não tem como escapar. Pessoas têm tentado escapar de Deus através dos séculos. O que é o humanismo secular? É o homem tentando escapar de Deus. Ele está tentando dizer que a alma humana na verdade não existe, é só biologia. Mas ele não pode escapar, ele não pode consertar. Jesus diz assim: olha, tem aquele que depois de matar o corpo, você vê, não existe mais corpo, não existe mais cérebro, não existe mais hormônios e química. Ele diz: pode colocar a alma no inferno. Você vê, Jesus está dizendo que a alma não tem nada a ver com o corpo. Não é assim que o homem define a alma humana, como algo imaterial. Nós gostamos de escapar, mesmo no meio daqueles que dizem crer em Deus, mas viverem como se a alma fosse como está sendo descrita pelo humanismo secular, ou seja, a alma nada mais é do que o nosso corpo funcionando ou funcionando mal. Nós pensamos: agora nós somos educados, nós temos ciência, vamos construir um mundo melhor para nós. Não precisamos mais pensar nessas coisas a respeito de Deus. E Deus vem, eu acho isso maravilhoso. Deus vem geração após geração e destrói os argumentos humanos. Tudo dá errado. Guerras, falta de paz, os lares destruídos. E Deus está dizendo: põe mais 10 de vocês em andamento, vamos ver como a próxima geração vai consertar as famílias, vai fazer os pais viverem bem com os filhos, o homem viver em paz consigo mesmo. Vamos para a próxima ideia. Isso é Deus punindo como havia punido Sodoma e Gomorra, e mais ainda virá, a não ser que nós realmente entendemos a vida com Isaías e simplesmente tolice tentar fazer a mesma coisa que as pessoas sempre fizeram e conseguiram o mesmo resultado. Nós somos totalmente impotentes. Se Deus não guarda para si um remanescente, todos nós seríamos como Sodoma e como Gomorra. Não haveria nada que a gente possa fazer para deixarmos de ser Sodoma e Gomorra. E você pode dizer: tudo bem, eu vejo que eu não posso fugir de Deus, eu vou morrer e vou ter que estar diante dele, mas aí as pessoas pensam em outra coisa que faz parte do seu humanismo: mas eu posso me acertar com ele, eu posso fazer coisas que ele gosta, que ele se agrade. As pessoas verão que não podem, que não há nada que elas possam fazer que seja puro aos olhos de Deus. Você não é capaz nem mesmo de criar em si um desejo por Deus. Deus quer ver uma alegria verdadeira em você por Ele, um deleite verdadeiro. Deus quer ver o seu coração glorificar a Ele e gozá-lo para sempre. Mas você não pode criar isso. Você não pode criar alegria em Deus no seu coração. Você não pode criar no seu coração desejos por Deus, anseios por Deus. Mas é isso que Ele vai querer ver. Ele vai querer ver uma alegria nele, um gozo nele, uma paz nele. Está vendo? O homem pode dizer assim: está certo, Deus exige isso, eu vou me acertar. Mas o que Deus quer, o homem não pode. Para que você e eu consigamos nos fazer
a gente desejar Deus, nós tínhamos que mudar nossas naturezas, mas nós não conseguimos fazer isso. Desejar Deus é ser exatamente o oposto do que o ser humano é como ele nasceu. Se alegrar em Deus é ser exatamente o oposto do que o homem é como ele nasceu. Para você se alegrar em Deus, desejar Deus, ansiar Deus, o que você precisa fazer é mudar a sua natureza, mas você não tem como mudar a sua natureza. A mente natural odeia Deus, é inimiga de Deus. É com essa mente que você nasceu. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Essa inclinação da carne, você vê, é ser inimiga dele. Tudo que o homem consegue é ser inimigo de Deus. Ele não consegue transformar inimizade em amizade, em falta de prazer em prazer. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, todo homem natural, não pode agradar a Deus. Romanos 8, 7 e 8. Não pode. A primeira coisa que você tinha que fazer era mudar a sua natureza, mudar a sua mente. A mente que está na carne. Então, quando você está entre esses que Isaías disse, se Deus não guardasse para si um remanescente, todos seríamos. Paulo diz, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito Santo, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Assim, o homem natural tem uma mentalidade que não é e não pode se submeter a Deus, ter alegria em Deus, gozo em Deus, ansiar por Deus. E é para isso que Deus vai estar olhando. O homem não pode se reformar, o homem não pode fazer nada que seja bom realmente diante de Deus, e ninguém pode alcançar Deus. O mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria, e tudo que o homem precisa é de Deus, mas só se Deus disser, haja luz, é que vai haver luz. Todo o resto em nós, quando Paulo disse que tudo ele considerava esterco, ele não estava falando de pecados. Paulo nunca foi um homem que viveu uma vida dissoluta no mundo. Ele foi alguém que, dentro do que um ser humano pode viver, ele viveu a vida mais correta, reta que alguém podia viver. Ele pegou os 10 mandamentos e tentou viver uma vida conforme aquilo tudo. Ele não era alguém que esbanjou igual o filho pródigo, a juventude. Ele vivia uma vida que era impecável. Mas ele olhou para trás, quando viu a realidade, disse, tudo esterco, não tinha nada bom, tudo era motivado pelo meu orgulho, não tinha nenhum deleite em Deus, nenhum prazer dele movendo. Então, se o Senhor dos Exércitos não nos deixasse um remanescente, todos já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Está vendo? Deus faz isso. Se ele não tivesse feito, nós encontramos aqui então a glória do Evangelho. A Bíblia diz que, por exemplo, Ló, que foi salvo lá da cidade, a Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis 19, 16, eles, porém, se demoravam, eles estavam lentos. Um anjo estava dizendo para eles, vai ser destruída a cidade, essa cultura está condenada. Mas eles estavam sendo lentos. A gente naturalmente não é lento para encarar o fato de nossa cultura estar condenada. Ló se demorava, sua esposa, e você vê, se Ló escapou é porque Deus fez algo. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse feito, Deus não estava sob nenhuma obrigação de salvar ninguém lá. Abraão já tinha percebido isso, mas ele fez. O Deus que nós escarnecemos. Quando você pensa que você não vai ser feito como Sodoma e Gomorra, se Deus separou você como remanescente, você fica pensando, é o Deus que nós ofendemos e escarnecemos. Ele não tinha nenhuma razão para fazer isso, baseado em nós. É o Deus que nós blasfemamos, o Deus ao qual nós temos desobedecido e criticado, porque o mundo não é como a gente achou que ele tinha que fazer o mundo. Para nós ou para as outras pessoas. Então é por isso que só o poder de Deus pode nos alcançar. Dificilmente alguém vai resumir tanto, com tão poucas palavras, tão profundamente, tudo que o ser humano é e tudo que o Evangelho é em poucas frases. Se essa frase fica em nossa mente, nós estamos resguardados
de errar se nós realmente olharmos para a palavra de Deus contra nós, como Jonathan Edwards, por exemplo, diz que você deve ler a Bíblia nunca a seu favor, sempre desconfie quando você está usando um texto para cobrar coisa de todo mundo, porque você está usando a Bíblia de uma maneira perigosa para você. Leia a Bíblia contra você, porque a Bíblia deve nos santificar, mas ela não nos santifica quando a gente acha que ela é para todo mundo, para nós cobrarmos como as pessoas têm que ser conosco. A Bíblia nos fala como nós temos que ser para Deus, como o Evangelho nos transforma e nos santifica à medida que nós enxergamos as coisas em nossas vidas que não estão de acordo com aquilo que a Bíblia descreve, que o Espírito conduz a nós. Então, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar um remanescente, isso não é uma teoria, não é um conto de fadas, não é uma experiência, não é uma esperança piedosa. Isaías diz: Deus fez a salvação. De modo algum nós estaríamos nesse momento interessados em Deus, se nós realmente estamos, nos deleitando em Deus, se realmente estamos, se Deus não tivesse feito isso sozinho. Nós seríamos como Sodoma e Gomorra. E se Ele fez, nós não somos como Sodoma e Gomorra. Deus iria fazer naqueles dias e em todos os dias subsequentes, até que esse remanescente todo esteja reunido. E cada um desses que foram reunidos vão ter que dizer: nós nunca buscamos Deus. Então, se alguém me perguntar o que te leva a pregar, o si de Isaías. Eu não acredito que as pessoas vão ouvir o Evangelho. Eu não acredito que as pessoas vão finalmente achar que o Evangelho, a descrição do Evangelho da alma humana está certa e a descrição do humanismo secular está errada. Eu não acredito nisso. Eu só prego por causa dessa partícula. Se Deus não tivesse guardado um remanescente, todos seriam como Sodoma. Eu só prego porque tem o si, e no si tem um remanescente. No si tem pessoas que Deus vai fazer ouvir. No si tem pessoas que o Evangelho vai ser a sabedoria de Deus, mas para o resto todo eu sei que não vai ser. Eu não prego na esperança do ser humano cair em si. Eu prego por causa do si de Isaías. Se Deus não guardasse para si um remanescente, todos seríamos como Sodoma. Isso para mim é ponto pacífico. Eu então só prego por causa desse si. Deus guardou para si um remanescente. E esse remanescente vai ser chamado através da pregação. Ninguém por natureza, nenhum homem natural pode se encantar com o caráter santo de Deus e com a descrição bíblica do que o homem é, apesar de que a única doutrina bíblica que todos nós podemos empiricamente, diariamente enxergar dentro e fora de nós é a depravação total. Mas ainda assim os seres humanos vão ter, porque naturalmente nós nascemos como filhos da ira. O que nos cura da cegueira então é o que 2 Coríntios 4, 3, 4 diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo? Todo mundo que o Espírito Santo abriu os olhos e verem a glória de Deus na face de Cristo, e Cristo passar a ser uma alegria em seu coração, seu deleite, seu prazer, está no si de Isaías. Então, toda a nossa pregação é baseada naquele si e em Deus ter guardado para si um remanescente. Nossa pregação nunca é tentando levar a humanidade a finalmente, em sua sabedoria, encontrar Deus. Finalmente, com a sua própria raciocínio, pensar: olha, porque o ser humano é guiado pela sua concupiscência, pelo seu desejo. Se o ser humano está sentindo algo e a Bíblia diz o oposto, ele fica com o que ele está sentindo. Ele nunca é guiado. É muito perigoso nós falarmos assim: olha, pastor, um problema meu é que o senhor não sabe o que eu sinto, porque esse é o problema. Você não deve ser guiado pelo que você sente. Se a Bíblia diz algo e eu sinto algo diferente, eu então devo me preocupar. Isso deve ser um alvo da minha oração, em vez de ser uma justificativa. Olha, isso é assim porque eu me sinto assim. Você se sentir de uma determinada forma. Todo ser humano não se sente bem com a luz, se sente bem com as trevas. E isso ajuda em quê? Deixa ele numa situação pior.
Quando ele diz, eu só consigo amar as trevas, não consigo amar a luz. O senhor entende o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo um amor pelas trevas. Eu não estou sentindo um amor pela luz. Então a Bíblia deve estar errada. A Bíblia está certa, não é? E o que você está sentindo não devia ser a sua direção. O si de Isaías se junta então com o mais do apóstolo Paulo. Duas pequenas partículas. O si de Isaías me faz pregar. E o mais do apóstolo Paulo diz assim: mas nós pregamos Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos, mas para os que são chamados, para os que estão no si de Isaías, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então pense sempre, guarde, é fácil guardar, não é? Essas pequenas frases. Pense no si de Isaías, em tudo que ele contém, e pensa no mais de Paulo. Mas nós pregamos Cristo. Ele é uma loucura aqui, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas aí vem o mais, mas para os que são chamados. Nós pregamos por causa do si de Isaías e por causa do mais do apóstolo Paulo. Mais para os que são chamados é o poder de Deus. Nós nunca acreditamos na mente humana, no coração humano quando pregamos. Nós já sabemos que o ser humano vai rejeitar o que nós pregamos. Nós estamos totalmente dependentes do si de Deus. Se Deus não tivesse guardado para si o remanescente, todos seríamos como Sodoma e como Gomorra. E acreditamos e nos apegamos no mais do apóstolo Paulo. Jesus crucificado é um escândalo para os judeus, é uma loucura para os gentios, mas para os que são chamados. Então eu abraço todos os dias o si do apóstolo Paulo e o si de Isaías e o mas do apóstolo Paulo. Então eu prego, então eu escrevo. Eu nunca estou pensando e com uma perspectiva de que a mente humana vai reagir a isso, a não ser com inimizade. O que nós acreditamos é que essas pequenas partículas que guardam toda a verdade de Deus, o si de Isaías, o mais do apóstolo Paulo, é tudo que nós precisamos para pregar o Evangelho. Então você vê, eu gosto de frases, eu gosto de a Bíblia ser assim, ela desenvolve grandes doutrinas, mas de vez em quando ela resume tudo num verso. A Bíblia está cheia disso, cheia desses pequenos versos que resumem tudo. Quando nós guardamos ele em nossos corações, é mais fácil do que guardar tudo o que Isaías disse, é mais fácil guardar os seus pequenos resumos, estudar bastante tudo que ele diz, porque aquele pequeno resumo fica, sabe, como eu disse que a Hermione usava um feitiço, espaços extremos, né, de num pequeno espaço guardar uma quantidade enorme de coisas. Então essas pequenas coisas, o si de Isaías, o mas do apóstolo Paulo, enchem as nossas vidas de toda a verdade de Deus. E é assim que nós escondemos a palavra de Deus em nossos corações. Não podemos esconder todas as frases, todas as coisas, ou todos os compêndios escritos por grandes homens, como os puritanos, mas há pequenos resumos. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso condena a humanidade toda, como a pequena sentença de Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar alguns remanescentes, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Que Deus nos ajude a guardar a palavra em nossos corações assim, guardando grandes porções em pequenas coisas que são entesouradas em nossos corações. Vamos ficar de pé. Come to me.